Fala galera, beleza? Você já parou pra pensar quantas profissões já foram extintas na história da humanidade? E que gente do tamanho de Bill Gates está dizendo que a profissão, o serviço, o trabalho pode acabar em 10 anos? Assustador, né? Mas calma, vamos falar sobre isso depois da vinheta. Antes da gente falar sobre o futuro, vamos falar um pouquinho sobre o passado. Para começar, a primeira grande revolução que mexeu com a estrutura do trabalho foi a primeira grande revolução da humanidade, podemos dizer assim, que é a Revolução Agrícola. A Revolução Agrícola ocorreu há mais ou menos 12 mil anos. O que é a Revolução Agrícola, afinal? É quando a humanidade passa daquela fase de ser nômade, caçadora, coletora, sem um lugar fixo, para se fixar em algum lugar. Isso ocorre há mais ou menos 12 mil anos atrás. Há mais ou menos 10 mil você tem o surgimento das primeiras cidades e também o surgimento de algo que eu digo que é o que muda a relação do trabalho, que é algumas pessoas tomaram terras para si, fizeram uma cerca ao redor e falaram, isso é meu. As outras pessoas iam trabalhar nessas terras. Mas falar de trabalho nessa época é uma coisa muito difícil, porque, como eu falei, você tem a cidade, mas as cidades elas mais dependiam desse campo do que qualquer coisa. Então, realmente, você tem primeiras cidades surgindo nessa época tal, mas que duram muito pouco tempo, porque dependia muito mais do campo e do tempo do que qualquer coisa. Mas falando do trabalho, até então era muito difícil você dizer que era um trabalho, não que não desse trabalho você viver coletando, caçando para poder sobreviver. Dá muito trabalho. Mas a partir de agora, como você cercou esse pedaço de terra e chamou de seu, você precisa de pessoas para cuidar dessa terra para você. Então você começa a oferecer digamos, um trabalho para essas pessoas. Só que o que a gente não pode esquecer aqui é que estávamos muito longe de viver no sistema capitalista, então muito longe, inclusive, até de ter moeda, dinheiro, nem não se pensava nisso. Como funcionava então? Normalmente, nessa época, você tinha um trabalho mais servil ou até escravo, mas mais servil do que escravo. Você oferecia um pedaço de terra para essa pessoa trabalhar, a terra era sua, lembre-se que eu cerquei essa terra e ela é minha, então você deixava as pessoas trabalharem lá e fazia uma troca, né? Era uma troca, a pessoa trabalhava lá, podia ficar lá, dava uma parte, como pagamento você deixava a pessoa ficar lá, enfim. Mas funcionava mais ou menos assim, tá? Eu tô dando uma boa resumida aqui na história. Mas basicamente isso. Então, dá pra se dizer que aqui é a primeira vez que a gente fala em trabalho e em profissão. Porque as pessoas começam a se especializar em alguma coisa, tá? Então, uma pessoa era melhor pra cuidar do boi, outra pessoa era melhor pra plantar, outra pessoa era melhor pra cuidar das galinhas, outra pessoa segurança, né? Pra cuidar da segurança de tudo ali ao redor das minhas terras. Então, era assim que funcionava. Então, você tinha uma ideia de profissão, por mais que ela não fosse paga e que fosse mais servil e até escrava, tá? Essa divisão do trabalho, ela dura por mais ou menos 10 mil anos, bastante tempo. É claro, tem mudanças nisso, não vamos pensar, a gente passou por várias coisas nesses 10 mil anos, afinal. É só pensar um pouquinho na linha do tempo, que a gente vai lembrar que tivemos o Império Romano, tivemos a Grécia Antiga, o Egito Antigo, passamos pela Idade Média, chegamos ao Renascimento. Claro que tem mudanças, claro que outras profissões surgem, profissões livres, inclusive, que não eram nem servil, nem escrava, mas a base, a grande base era servil e escrava. Vou dar um exemplo aqui. Chegamos na Idade Média, por exemplo, tem o sistema feudal, que basicamente era servil. Isso falando da Europa, em algumas regiões da Europa. Mas se você ampliar a visão e pegar pontos da China, pontos da Índia, Japão, até no Oriente Médio, você tem trabalho escravo, você tem trabalho servil. Então essa é a base da humanidade. Durante 10 mil anos, a base da humanidade foi trabalho escravo e servil. Claro, como eu disse, tinha profissões, porque tinha pessoas especialistas em certas coisas. Existiam as profissões, inclusive existiam as profissões livres, da qual você não era escravo e nem servo de ninguém. Mas a base, a grande maioria, era trabalho escravo, era trabalho servil. Esse sistema de trabalho escravo e servil começa a mudar só lá para o século XVIII. Olha só quanto tempo já se passou. Praticamente 10 mil anos de história, né? O capitalismo, ele surge. Tem gente que defende que surgiu lá para 1500 com as navegações. Tem gente que diz que começa um pouco antes, já no fim da Idade Média. Não vou entrar nesse debate aqui, tá? Se quiserem que eu fale sobre isso, só deixar os comentários aí que a gente pode falar um pouquinho sobre a história do capitalismo, tá? Mas nesse ponto ele já existia. E só pelo fato do capitalismo existir, isso já vai mudando a sociedade. Já. O fim da Idade Média bate com o fim do feudalismo. Mas aqui a gente tá falando de alguns pontos da Europa, tá? Como Inglaterra, como França, a grande maioria do mundo ainda trabalhava nesse sistema feudal e servil. Então no século XVIII, com essas mudanças acontecendo, leva-se a primeira grande revolução pós-revolução agrícola, que é a primeira revolução industrial. Nós estamos falando aqui de ano 1760, 1770, por aí, quando surgem as primeiras máquinas de tear.
ou seja, máquinas têxteis. Essas indústrias, elas ficavam nas cidades. As cidades passaram também por grandes mudanças. Eu falei, quando o início da humanidade surgiam cidades e tal, mas que eram muito efêmeras. Isso só foi começar a diminuir no fim da Idade Média. Você começa a ter um surgimento de cidades de novo e cidades que ficam, cidades históricas que ficam. Claro, temos cidades de Atenas, da Grécia Antiga, que estão aí até hoje. Mas durante a Idade Média elas praticamente sumiram. Falar de cidades com essa cara de cidade que a gente tem hoje, surgindo, fica e mantém um crescimento populacional, é a partir do fim da Idade Média, tá? As indústrias ficavam nas cidades. As pessoas começaram a sair dos campos e irem para as cidades voltaram a crescer. Então as pessoas começaram a ter outras profissões. E como eu falei, no mesmo caso de pessoas que se especializavam para cuidar de boi, para cuidar de galinha, para cuidar da terra, aqui você começa a ter pessoas que começam a se especializar em outras profissões. Com o avanço tecnológico da primeira revolução industrial, começamos a ter operários, isso não existia. É a primeira vez que a gente começa a ver isso, pessoas que sabem mexer nas máquinas. Não só isso, como surgem cidades, as cidades crescem, começa a surgir pessoas que a gente chama de profissionais liberais. Essas pessoas não dependem mais da terra para sobreviver. Existindo já o dinheiro, existindo já o sistema capitalista, elas podem trabalhar por dinheiro. Claro, nós estamos falando de uma época ainda que ser um trabalhador era quase ser um escravo. A diferença é que você ganhava algum dinheiro trabalhando, sendo especialista em alguma coisa. E quando eu digo algum, é bem algum mesmo, tá? Mas voltando, mais do que os operários, também tem os mineradores. Os mineradores têm uma grande importância nessa época, da primeira revolução, da segunda revolução industrial. São a base para que tudo funcione, mas são tratados muito mal. As condições de trabalho dos mineradores eram terríveis. Então, como eu falei, as condições entre ser um trabalhador e ser um escravo, era muito pouca diferença. Sendo assim, quando chegamos ao século XIX, vários protestos surgem, os operários se unem, formam sindicatos e vão à luta. Lembrando que aqui nós estamos falando já do século XIX, estamos falando da segunda revolução industrial. Até então, eu falei um pouquinho de Europa, eu falei um pouquinho, né, de alguns países, especialmente a Inglaterra nesse momento, tá? Inglaterra, um pouco França. Mas a segunda revolução industrial começa a mudar realmente a cara do mundo. Ela é o início da indústria petrolífera, é o início da indústria da química, da indústria do aço, da energia elétrica, temos avanços em transportes e em comunicações também. Então, por isso que eu digo, a segunda revolução industrial, ela é a que vai mudar a cara do mundo. E quando eu digo vai mudar a cara do mundo, é que até então, ó, nós estamos falando aqui desde 12 mil anos até o ano 1800, tá? Até então, a grande maioria, a maior parte do mundo era escravo. Inclusive a parte que eu falei da primeira revolução industrial. É basicamente na Inglaterra e na França, tá? Fora isso, não passaram por essa primeira revolução naquela época. Vão passar depois. Vamos pegar como exemplo o Brasil. Estamos falando aqui desde 1500 até 1889, a base do trabalho do Brasil era escrava. Então, em 1889 só, com a libertação dos escravos, é que o Brasil entra numa nova era. Claro, ainda estamos no país mais parecido com aquela revolução agrária lá atrás do que com o que viria na segunda revolução industrial. Mas a indústria começa a chegar aqui. Então, novas profissões começam a aparecer. Então, no Brasil, a partir do século XX, você começa a ter trabalhadores. Você junta com os imigrantes que vieram da Europa para cá. Então, você tem alguma mão de obra já especializada. Infelizmente, os escravizados ficaram de lado. A gente tem um grande problema com isso. Outro tema que eu posso fazer um vídeo mais pra frente, só vocês deixarem nos comentários. Enfim, então no Brasil surgem vários profissionais liberais, estamos falando aqui de médicos, de advogados, de jornalistas, estamos falando de operários mesmo, de trabalhar com máquinas, estamos falando aqui de mineradores, estamos falando, sim, até de agricultores, pessoas que trabalhavam na agricultura, mas já como trabalhadores, não como escravos. Eu acho que uma profissão que é bem interessante, porque até então a gente viu profissões surgirem, mas agora a gente começa a ver profissões também sumirem. Para mim, o que marca essa época é o acendedor de lampião, porque ele precisava-se de alguma pessoa para acender o lampião, se fosse em vela, fosse o que fosse a gás, mas tinha que alguém lá à noite acender para iluminar a cidade. A partir do momento que chegou a energia elétrica, essa profissão acabou. Não existe mais o acendedor de lampião. É um fato. É a primeira vez que a gente começa a ouvir falar de fim de profissões. Mas calma. Isso vai correr mais e vai começar a acontecer mais ainda nessa próxima parte que eu vou falar agora. Aqui eu cheguei no século XX. Estamos falando de uma nova era, a era da tecnologia, a era da informática. Pós Segunda Guerra Mundial, o avanço tecnológico é muito grande. Falando em profissão, falando em sociedade, falando em tudo, né? A gente vive isso, a gente sente isso. O trabalho ele começa a mudar. Aqui você começa a ter mais escritórios e a informática entrando nesses escritórios e junto com a internet formando uma nova rede, uma nova forma de trabalho. Diariamente surgem novas profissões, tá?
Tem muitas profissões que a gente nem nunca ouviu falar. Outra coisa que também muda muito a profissão é a globalização. Porque, pensa, nós estamos falando aqui de uma era global, em que tanto faz de onde você consegue oferecer serviços e trabalho para todas essas pessoas. Inclusive, uma pessoa hoje trabalha no Brasil, representando uma empresa da Alemanha, uma empresa da Inglaterra, e não precisa ir lá. Como eu disse, são inúmeras profissões surgindo. Porém, são inúmeras profissões acabando. No Instagram, eu abri uma caixinha perguntando para as pessoas quais profissões que vocês conhecem que acabou, né? Então tem algumas respostas aí, vocês estão vendo aí, ó, tá pululando na tela. Duas delas me chamaram a atenção, datilógrafo e telefonista. Uma porque foram as duas que mais mandaram respostas, foram essas duas. E outra, essas profissões são profissões que pra valer surgiram no século XX e pra valer acabaram no século XX. Então aqui a gente já começa a ver a extinção de algumas profissões. Mas calma que a coisa vai piorar. Quando eu falei dos protestos dos trabalhadores lá no século XIX por melhores condições de trabalho, trouxe sim resultados, né? Existem leis. Existem coisas que se organizaram. Quer queira, quer não, hoje, por mais incrível que isso eu vou dizer agora pareça, a era que nós vivemos hoje talvez seja a era de maior prosperidade na história da humanidade. E isso em muito graças aos trabalhadores e ao protesto desses trabalhadores, tá? Mas enfim, chegamos a hoje. Estamos passando e vivendo por uma revolução do trabalho também. E não só do trabalho, uma revolução na sociedade. Mas que nós estamos vivendo, estamos. A gente está sentindo isso, vivemos, né? É o que eu digo, viver a história, viver os acontecimentos históricos não é legal. Mas a gente do quilate de Bill Gates falando que em 10 anos o trabalho pode acabar. Há outros analistas que dizem que 40% das profissões vão acabar, ou até 80% das profissões vão acabar em 10 anos. Então, podemos dizer que em 10 anos o trabalho como a gente conhece vai acabar? Bom, ao observar a história do trabalho, a gente vê que existem ciclos que vão acontecendo. Mas essas mudanças, essas situações, demoravam séculos, demoravam décadas para acontecer. Ou seja, a sociedade conseguia lidar com essas mudanças. O que a gente está vendo hoje, desde quando a inteligência artificial entrou para valer na vida da sociedade, ou seja, quando a gente começou a poder mexer na inteligência artificial para valer, de 5 anos atrás, da pandemia para cá, até daqui a 10 anos vai dar uns 15 anos, ou seja, talvez em 15 anos a mudança seja tão grande que não vai dar tempo da sociedade se adequar a essa mudança. E quando eu digo isso, eu digo que leis trabalhistas não estão preparados para isso. Vemos aí memes com a CLT, né? Não à toa, porque a lei trabalhista não está mais conseguindo acompanhar isso. O governo não está preparado para isso. Patrões não estão preparados para isso, porque inclusive pode ser que a sua empresa aí, que você está dizendo que você se acha um grande empresário, pode ser que ela não exista daqui a 10 anos, tá? Pode ser que a inteligência artificial também tome a sua empresa, porque é muito mais fácil você trabalhar com a inteligência artificial do que com a sua empresa. As escolas, as faculdades, os cursos técnicos, se você estuda algum colégio técnico, algum curso técnico, alguma faculdade, pode ser que o que você está estudando agora não sirva para mais nada daqui a 10 anos. É uma mudança muito grande, uma mudança total, e que nós não estamos sabendo lidar com isso. Quando eu falei dos profissionais protestos lá atrás por lei trabalhistas, por melhores condições de trabalho, isso está caindo, isso está ruindo. O que nós vemos hoje é uma precarização do trabalho, ou uberização do trabalho, né? A gente fala precarização do trabalho, mas pode ser também uberização do trabalho. Profissionais que têm que se virar como autônomo porque é o que tem, né? Então isso está acontecendo. Mas afinal, o trabalho vai acabar mesmo? Bom, depois de tudo que eu falei aqui, que o futuro aparentemente vai ser terrível para quem quer trabalhar, o fato é que não dá para responder isso. O que a gente sabe é que a mudança está sendo rápida, muitas profissões realmente já estão sofrendo com essas mudanças, e tem gente grande e gente de duas visões bem diferentes de mundo, pensando em alternativas parecidas, né? Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui Elon Musk e Eduardo Suplicy pensando numa mesma alternativa, que seria um salário universal. Talvez não pelos mesmos motivos, mas eles imaginam que um pagamento de um salário universal para grande parte da população seria uma maneira de diminuir a desigualdade e, né, diminuir também, inclusive, a desigualdade que virá por talvez 80% da população não tem mais trabalho, né? O que é interessante porque tudo indica que a inteligência artificial, os robôs, enfim, o que é que vem pela frente aí, vai continuar aumentando a economia e aumentando a prosperidade. Então, a tendência é que tenha esse dinheiro sim para poder pagar as outras pessoas que não vão poder trabalhar porque não tem trabalho. Então, é uma alternativa. E que me chama muita atenção de Elon Musk e Eduardo Suplicy, né? Mas enfim, o fato é que não dá para saber.
A gente não consegue prever o futuro, não dá pra ter uma ideia do que vai acontecer. O que a gente sabe é o que tá acontecendo agora. Então o que tá acontecendo agora é isso. Algumas profissões já estão acabando, não se sabe exatamente o que vai vir pra substituir essas profissões. Daqui a 10 anos a gente vai ter talvez uma resposta, ou talvez não. Talvez aumente as dúvidas, né? Não dá pra saber. Mas é isso. É com essa mensagem de esperança que eu termino aqui esse vídeo. Enquanto vocês estão trabalhando, podem trabalhar e assistir, pagar a internet para poder assistir meu vídeo, eu peço para que vocês comentem, curtam e compartilhem este vídeo, tá? Isso ajuda muito a gente aqui, tá bom? E é isso, gente. Espero que demore muito para a sua profissão terminar, que vocês continuem trabalhando até conseguir se aposentar. Apesar que dependendo de alguns políticos a gente talvez não consiga. Mas enfim, vamos parar por aqui. Curtem, comentem, compartilhem, tá bom? Valeu, gente. Obrigado. Fui!